Um ator de filmes adultos, fez muito sucesso. E depois de um tempo, depois dele ter se aposentado, ter virado corretor de imóveis, descobriram que ele era um serial killer. A vida dele foi muito intensa, uma fama rápida, uso abusivo de drogas, infelizmente levou ele à morte. E aos 26 anos, né? Muito novo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje é um vídeo especial, um vídeo que eu tava muito ansioso para gravar, porque finalmente chegamos a 5.000 inscritos. Gente, é sério, parece pouca gente, né? Mas é muita gente para mim, que eu comecei aqui vai fazer uns 10 anos e faz muito tempo que eu tento fazer esse canal acontecer. E finalmente ele está acontecendo. E eu resolvi trazer uma série para complementar a nossa playlist de mortes polêmicas. E eu vim comentar sobre mortes polêmicas que já aconteceram na indústria. Eu trouxe aqui nomes conhecidos pra gente estar comentando sobre a vida, a carreira e sobre a morte. Se você é novo aqui, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo. E se você já é um inscrito recorrente, compartilhe esse vídeo com aquele amigo que você sabe que vai gostar do tema. A gente vai começar com um ator muito popular que foi encontrado morto nas redondezas de Hollywood. Joey Stefano. O Joey Stefano sempre me espanta porque ele morreu novo, ele morreu aos 26 anos. Joey, nome real, Nicholas Anthony, nasceu dia 1º de janeiro de 1968 e morreu dia 26 de novembro de 1994, aos 26 anos. Ele tinha uma carreira brilhante no cinema adulto, atuou em grandes produções, tinha muitos fãs, uma performance que era muito elogiada pela crítica e foi encontrado morto nas redondezas de Hollywood. Depois de algumas investigações, foi constatado que a causa da morte foi overdose acidental. Ele usou muito e abusou muito das substâncias e foi encontrado morto por consequências do que essa substância causou. A vida dele foi muito intensa, foi uma fama rápida, uso abusivo de drogas, infelizmente levou ele à morte. E aos 26 anos, né, muito novo. Ele tem cenas admiráveis, eu tenho várias cenas dele que eu gosto muito. Tem uma cena dele que chama Natural Man, que é uma cena dele fazendo solo, gente. Simplesmente magnífico. Infelizmente, teve uma morte muito precoce e rodeada de mistérios também. Ele teve relacionamentos conturbados, e tinha problemas pessoais internos muito graves. E isso misturou com um sucesso rápido, fama repentina, solidão intensa. E ele acabou se afundando nas drogas, infelizmente. Um ícone, né? Que infelizmente foi cedo demais. Agora eu vou falar sobre um ator de filmes adultos que fez muito sucesso e depois de um tempo, depois dele ter se aposentado, ter virado corretor de imóveis, descobriram que ele era um serial killer. Tim Barnett, você provavelmente já ouviu essa história. Tim Barnett nasceu em 31 de março de 1968 e começou a fazer sucesso muito novo, mais ou menos aos 22 anos. Centenas de filmes, algumas produções bissexuais, mas a maioria delas eram héteros. E ele se aposentou um tempo depois, virou corretor de imóveis e estava com uma vida completamente discreta, longe dos holofotes, sem muitos escândalos aparentes, uma carreira normal de um ator que fez vários filmes, se consagrou e aposentou. Mas depois investigaram a vida dele e descobriram podres. Em 2004, ele foi preso pela Polícia Federal dos Estados Unidos, acusado de ter abusado sexualmente de dezenas de mulheres. Isso foi provado mais tarde em exames de DNA, em que encontraram provas em algumas mulheres. Depois ele ficou preso 8 meses e ele foi covarde. E uns dias antes do julgamento, ele se desviveu na cadeia. Sim, gente, ele se matou. Dia 13 de julho de 2005, aos 37 anos, ele tirou sua própria vida dentro de uma cela sozinho. Horas depois, foi encontrado morto pela polícia e as investigações concluíram que ele se desviveu. Gente, agiu de forma covarde, né? Ele fez esses crimes bárbaros que cometeu e ainda não foi homem suficiente de assumir a culpa. Gente, isso são características de pessoas sádicas, né? Que não aceitam perder, preferem morrer do que pagar as consequências.
Gente, a próxima história é, tipo, muito, assim, meio pesada. A gente vai falar de Macanan Tois, que era um ator espanhol muito famoso. Nasceu dia 14 de agosto de 1984 na Espanha. E ele foi um ativista, ele tinha um linfoma raro e falou abertamente sobre isso. Ele gravou centenas de filmes, tinha uma ótima performance também, era um ator versátil. E ele teve uma carreira normal, aparentemente, super comum. Ele era ativista, era engajado com o ativismo LGBT também. Quando ninguém esperava, ele pulou de um prédio da Espanha dia 29 de dezembro de 2019, aos 37 anos. Depois de algumas investigações, foi constatado que ele estava com uma depressão profunda, mas assim, ele meio que não pediu ajuda, aparentemente não parecia, entende? E aí ele acabou se desvivendo e não há registros de drogas em seu sangue, no seu organismo. Foi uma decisão, assim, bem particular dele. Ele provavelmente estava com uma depressão bem profunda. Uma história muito chocante, viu? Eu achei. Agora eu vou falar sobre um ator muito famoso que começou a sua carreira com 40 anos e fez um grande sucesso. Ele também era cantor e ator de teatro. Colton Ford. Você provavelmente já viu algum filme dele. Colton Ford nasceu dia 12 de outubro de 1962 e morreu dia 19 de maio de 2025, aos 62 anos. Começou na área artística aos 40 anos, também era cantor e ator. Ele foi encontrado morto perto de uma trilha em Hinckley, em Palmer Springs. A causa oficial foi uma overdose acidental. Um tempo depois, os exames da autópsia confirmaram que foi uma overdose acidental. Então, gente, muitos desses atores que cometem essa overdose acidental, eles têm uma depressão profunda. Eles estão passando por um momento que eles não estão conseguindo lidar. Eles, com certeza, não tiveram apoio psicológico. E eles estavam envolvidos com a droga. Muitas pessoas acabam no vício da droga porque estão com depressão. A depressão tem sim uma relação direta com as drogas. E tem gente que consegue suprir ou amenizar isso com remédios. Outras pessoas já vão para substâncias ilícitas e acaba acontecendo isso, né? Porque não tem nada controlado, né, gente? Infelizmente. E foi uma overdose acidental. Ou seja, ele estava usando substâncias ilícitas sozinho em um local que não tinha ajuda e aconteceu o que aconteceu, infelizmente. Passou do ponto, exagerou e aconteceu isso. Vou comentar também sobre uma morte bem polêmica, que não teve muitos detalhes revelados, que foi a do Dani Rivera, que era um ator espanhol muito popular também, com ótimas performances, que foi assassinado. Só que não foi revelado detalhes de como isso aconteceu, quando isso aconteceu. Tem uma suposta data aí, que é dia 15 de agosto de 2020, a data que ele foi encontrado morto em sua residência, e isso segundo algumas informações de amigos. Não tem muito detalhe sobre como isso aconteceu, quem fez isso. A investigação estava em total sigilo e a família optou por não revelar a causa da morte e como aconteceu. Tem muitos atores que acabam tendo um fim muito triste com as drogas, seja por overdose ou porque se desviveu. Infelizmente, a gente não tem muitas informações porque essas mortes, esses escândalos não recebem a cobertura total jornalística, eles não têm o apuramento por envolver drogas, às vezes prostituição, sexo e overdose, que são temas bastante polêmicos para serem publicados, são temas bastante sensíveis para ser tratado. Então, tudo que eu trouxe aqui foi mais um resumo de como aconteceu, de tudo que aconteceu. E provavelmente eu vou fazer um vídeo sobre o Joey Stefano para falar sobre a história dele também, que um vídeo mais aprofundo. Quis trazer esse vídeo aqui para completar a nossa série de mortes polêmicas. E eu quero que você comente a sua sugestão aqui embaixo de quais atores vocês querem que eu investigue a morte para estar contribuindo aqui para essa série. E assistam os outros vídeos também que eu lancei aí sobre atores, sobre vários outros assuntos, filmes. Eu quero também que vocês comentem sugestões aqui. E não se esqueça de se inscrever no canal se você não inscreveu ainda. E ative o sininho para você não perder nenhum vídeo.
tá bom? Um beijão e tchau!